1 Crônicas, capítulo 13. Depois que Davi havia consultado todos os oficiais, os comandantes de 1000 e de 100 do seu exército, os homens de Israel se reuniram e Davi falou a eles o seguinte: Se vocês estão de acordo que esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, então vamos enviar mensagens a nossos irmãos por toda a terra de Israel. Vamos incluir os sacerdotes e os levitas e convidar todos para que venham das suas cidades unir-se a nós. E vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, porque nós nos esquecemos dela desde que Saul se tornou rei. Todos acharam bom o que Davi disse e concordaram com ele em fazer assim. Então, Davi convidou o povo de Israel desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Ramate, para que todos estivessem presentes quando a arca de Deus fosse trazida de Quiriate-Jearim. Depois disso, Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, a fim de buscar a arca de Deus, o Senhor, que está num trono entre os querubins, diante da qual é invocado o seu nome. Ela foi levada da casa de Abinadab num carro novo. Uzá e Aiô guiavam os bois. Davi e todo o povo festejavam perante o Senhor com grande alegria, acompanhados por cânticos e por instrumentos musicais como cítaras, harpas, tamborins, símbalos e trombetas. Mas quando chegaram na eira de Quidom, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão para segurar a arca para que não caísse. Então o Senhor se irou com Uzá, e ele o matou por ter tocado na arca. Ele morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou muito triste com o que o Senhor fizera a Uzá e chamou aquele lugar de Pérez-Uzá até hoje. Davi ficou com medo de Deus e perguntou: Como posso levar para casa a arca de Deus? Por fim, ele resolveu levar a arca para a casa de Obed-Edom, o geteu, em vez de levá-la para a cidade de Davi. A arca de Deus ficou com a família de Obed-Edom durante 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-Edom, a sua família e tudo que ele possuía. 1 Crônicas, capítulo 14. Hirão, rei de Tiro, enviou uma delegação de pedreiros e carpinteiros para ajudarem a construir o palácio de Davi e também forneceu muita madeira de cedro. Agora Davi entendia por que o Senhor fez com que ele tornasse rei e deu a ele um reino tão grande. Era por amor a Israel, seu povo. Depois que Davi mudou para Jerusalém, ele se casou com outras mulheres e teve muitos filhos e muitas filhas. Esses são os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elissua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elissama, Beliada, Elifelete. Quando os filisteus ouviram dizer que Davi tinha sido ungido como novo rei de Israel, todos os soldados filisteus se reuniram para prender Davi. Mas Davi ficou sabendo da trama, reuniu seus soldados e foi encontrar-se com os filisteus. Os filisteus já tinham invadido o vale de Refaim, e então Davi perguntou a Deus: Se eu sair para lutar contra eles, o Senhor me dará a vitória? E o Senhor respondeu: Sim, eu darei a vitória a você. Então Davi atacou os inimigos de Baal-Perazim e venceu a luta, e disse: Deus me usou para acabar com os meus inimigos, como a água que rompe os muros de uma represa. É por isso que o lugar ficou conhecido como Baal-Perazim. Depois da batalha, os israelitas recolheram muitos ídolos deixados pelos filisteus, mas Davi mandou que fossem queimados. Mais tarde, os filisteus voltaram a atacar de novo no vale, e Davi consultou novamente a Deus a respeito do que ele devia fazer. O Senhor respondeu: Não avance pela frente contra eles. Dê a volta por trás das amoreiras e dali ataque-os. Quando você ouvir um som como de gente marchando no alto das amoreiras, esse é o sinal para você atacar, porque Deus saiu adiante de você para destruir o inimigo. Davi fez conforme o Senhor havia mandado, e acabou com o exército dos filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim, o nome de Davi ficou conhecido por toda parte, e o Senhor fez que todas as nações tivessem medo dele. 1 Crônicas, capítulo 15.
Davi também construiu diversos palácios para si mesmo na cidade de Davi e construiu uma nova tenda para colocar a arca de Deus. Então Davi deu as seguintes ordens: quando mudarmos a arca para o seu novo lugar, ninguém poderá carregar a arca de Deus a não ser os levitas, porque Deus escolheu os levitas para fazerem esse trabalho. Eles devem fazer o serviço de Deus para sempre. Então, Davi convidou todo o povo de Israel para se reunir em Jerusalém a fim de celebrar a colocação da arca no lugar que lhe havia preparado. Esses foram os sacerdotes descendentes de Arão e os levitas que estiveram presentes. 120 descendentes de Coate, Uriel era o chefe deles. 220 descendentes de Merari, Asaías era o chefe deles. 130 descendentes de Gerson, Joel era o chefe deles. 200 descendentes de Elisafã, e Semaías era o chefe deles. 80 descendentes de Hebron, Eliel era o chefe deles. 112 descendentes de Uziel, Aminadab era o chefe deles. Davi chamou então os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas Uriei, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e disse a eles: vocês são chefes das famílias dos levitas. Agora vocês se santifiquem, também santifiquem todos os seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. O Senhor nos feriu anteriormente porque não cuidamos da arca conforme as ordens dele, pois não foram vocês que levaram a arca. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram, preparando-se para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. Depois, os levitas trouxeram a arca de Deus, carregada nos seus próprios ombros, segurando pelas varas presas na arca, tudo de acordo com as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Davi também deu ordens aos líderes dos levitas para organizarem um grupo de cantores e instrumentistas, seus parentes, e eles deviam tocar bem alto e com muita alegria os instrumentos como alaúdes, harpas e símbolos sonoros. Os levitas escolheram Remã, filho de Joel, Asaf, filho de Berequias, e Etã, filho de Cusaías, da família de Merari. Os seguintes homens foram escolhidos como ajudantes deles: Zacarias, Beni, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifeleu, Miquinéias e os porteiros Obed-edom e Jeiel. Os músicos Remã, Asaf e Etã foram escolhidos para tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias e Benaia tocavam harpas que alcançavam notas altas. E Matitias, Elifeleu, Miquinéias, Obed-edom, Jeiel e Azarias eram os que tocavam harpas em um tom um pouco mais baixo, marcando o ritmo. O dirigente do canto era Quenanias, chefe dos levitas músicos. Ele foi escolhido porque entendia muito a respeito de música. Berequias e Eucana eram os porteiros que guardavam a arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer, todos eles eram sacerdotes. Formavam um grupo tocador de trombetas que ia diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías também guardavam a arca. Então, Davi e os principais homens de Israel, junto com os altos oficiais, líderes de 1000, foram com grande alegria à casa de Obed-edom, a fim de levarem a arca da aliança. E porque Deus estava claramente ajudando os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, eles ofereceram como sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Os levitas que carregavam a arca, os cantores e Quenanias, dirigente do canto, estavam todos vestidos com roupas de linho fino. Davi também usava um manto de linho fino. Assim, os chefes de Israel, junto com todo Israel, levaram a arca para Jerusalém com gritos de alegria, ao som de trombetas, cornetas, símbolos, harpas e cítaras. Mas quando a arca da aliança do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, esposa de Davi e filha do rei Saul, estava olhando pela janela. Ela viu Davi pulando e dançando de alegria e sentiu grande desprezo em seu coração. 1 Crônicas, capítulo 16. Assim,
A arca de Deus foi levada para dentro da tenda preparada por Davi e ofereceram sacrifícios de ofertas queimadas e ofertas de paz diante de Deus. Após oferecer as ofertas queimadas e as ofertas de paz, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmara e um bolo de uvas a cada homem e a cada mulher israelita. O rei indicou alguns dos levitas para servirem diante da arca do Senhor, fazendo pedidos, dando graças e louvando ao Senhor, o Deus de Israel. Esses são os nomes dos homens que deviam fazer esse trabalho. Asaf, o chefe desta parte, era quem tocava os símbolos, seguido por Zacarias. Os companheiros deles eram Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles tocavam harpas e liras. Os sacerdotes Benaia e Jaziel tocavam trombetas diariamente diante da arca da aliança de Deus. Naquele tempo, Davi encarregou Asaf e seus parentes pela primeira vez de cantar hinos de ações de graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor e façam oração a Ele. Contem aos povos do mundo a respeito das grandes obras de Deus. Cantem a Ele, sim, cantem os louvores de Deus e falem das obras maravilhosas que Ele tem feito. Gloriem-se no seu santo nome, fiquem alegres de coração todos os que buscam o Senhor. Busquem o Senhor, sim, busquem a força divina e busquem a face do Senhor sem cansar. Lembrem-se dos seus poderosos milagres, dos seus feitos maravilhosos e da autoridade do Senhor. Ó descendentes de Israel, servo de Deus, ó filhos escolhidos de Jacó, Ele é o Senhor, nosso Deus. Vemos o julgamento de Deus por toda a terra. Lembrem-se da aliança que Ele fez para sempre, das palavras que Ele deu como mandamento para 1000 gerações, da aliança que Ele fez com Abraão, o juramento que Ele fez com Isaque e que Ele confirmou a Jacó como seu decreto. Ele fez para Israel uma aliança eterna, dizendo: darei a vocês a terra de Canaã como a herança de vocês. Quando os israelitas eram poucos, muito poucos, e não passavam de estrangeiros na terra prometida, quando este povo vagueava de um país para o outro, de um reino para o outro, Deus não deixou que ninguém fizesse mal a eles. Até mesmo reis foram advertidos, porque procuravam maltratar o povo, e lhes foi ordenado: não maltratem o meu povo escolhido, não toquem nos meus profetas. Ó terra, cante louvores ao Senhor, declare todos os dias que Ele é quem salva. Anunciem a glória de Deus entre as nações, os seus milagres que Ele fez entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e deve ser louvado com todas as honras. Ele deve ser respeitado acima de todos os deuses, pois todos os deuses das nações são apenas ídolos, mas foi o Senhor quem fez os céus. Majestade e beleza marcham diante dele, força e alegria caminham ao lado do Senhor. Louvem o nome do Senhor, todos os povos da terra. Deem ao Senhor força e glória. Sim, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham perante Ele. Adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Todas as nações devem tremer diante dele. Foi Ele quem criou o mundo de modo firme. Que os céus estejam contentes e a terra se alegre, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Que os grandes mares levantem altas ondas e se alegrem no campo com tudo que nele há. Que as árvores da floresta cantem de alegria diante do Senhor, pois Ele vem julgar a terra. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor nunca acabe. Clamem a Ele, salve-nos, ó Deus, nosso Salvador. Traga-nos de volta com toda a segurança dentre as nações, para que demos graças ao seu santo nome e nos gloriemos no seu louvor. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, para todos sempre. Então, todo o povo disse em voz alta: Amém, e louvado seja o Senhor. Davi deixou Asaf e os seus parentes levitas diante da arca da aliança do Senhor, a fim de servirem continuamente, fazendo cada dia o que precisava ser feito. Faziam parte deste grupo
Obed-edom, filho de Jedutum, e seus 68 parentes, e Ossa, que eram porteiros. Enquanto isso, Davi deixou o sacerdote Zadok e seus parentes sacerdotes diante do antigo tabernáculo do Senhor no monte de Gibeão. Todas as manhãs e também às tardes, eles ofereciam ao Senhor ofertas queimadas sobre o altar separado para esse fim, tudo de acordo com a lei do Senhor que ele tinha dado a Israel. Davi também indicou Remã, Jedutum e diversos outros que foram escolhidos pelo nome, a fim de darem graças ao Senhor, exclamando: "O seu amor dura para sempre". Remã e Jedutum eram responsáveis pelas trombetas, os símbolos e outros instrumentos musicais. Os filhos de Jedutum foram indicados como guardas. Então, o povo voltou para suas casas e Davi também voltou para abençoar a sua própria família.